No dia que eu tô gravando esse vídeo, saiu a lista dos indicados ao Oscar e uma coisa que eu achei muito engraçada é que a maioria dos filmes que foram indicados nas categorias diversas, a maioria desses filmes eu não assisti nenhum, e quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que eu não sou muito de ficar assistindo os filmes que tá no hype, os lançamentos. Eu assisto os filmes através de uma lista que eu já organizei aqui, já mostrei o caderno onde eu organizo essas minhas listas e muitas vezes eu acabo ficando aí por fora dos filmes que estão bombando aí nas bilheterias, mas mesmo assim eu sempre assisto aí os filmes que são lançados nos determinados anos e eu decidi que pela primeira vez eu vou gravar aqui um vídeo onde eu vou comentar aí com vocês sobre quais foram os melhores filmes que eu assisti no ano, que no caso aí eu estou me referindo ao ano de 2024. Então já no começo aqui desse vídeo eu vou estar pedindo aí para vocês deixarem o seu like se vocês gostarem aí dessa ideia e se todo ano vocês querem que eu comente aí com vocês quais foram os melhores filmes que eu assisti em determinado ano, vou pedir para você escrever aí no comentário. Então sem muita enrolação, bora logo começar com essa lista. Bom, eu separei aqui 10 filmes, como eu já comentei, né, com vocês agora há pouco, eu não sou uma pessoa que fica assistindo aí esses filmes que estão bombando nas bilheterias, então os filmes que eu assisti, no caso em 2024 e que foram lançados em 2024, são poucos, então a maioria desses filmes aí que você vê bombando e que foram indicados ao Oscar eu não assisti praticamente nenhum. Então dos poucos que eu assisti eu consegui montar aí meu top 10 e já em 10º lugar eu vou colocar o filme Planeta dos Macacos, O Reinado. Cara, eu achei esse filme sensacional, eu sou um grande fã da franquia do Planeta dos Macacos, eu adoro aí a trilogia do César, eu assisti os filmes mais antigos, também gostei bastante, então a minha expectativa estava muito alta em relação a esse novo filme da franquia e posso dizer pra vocês que eu não fui decepcionado. Eu adorei o novo protagonista da franquia, que no caso é o Noah, adorei os novos personagens que foram apresentados, o vilão Próximo César é um excelente vilão, os efeitos visuais desse filme está fantástico, então por isso que eu coloco aí Planetas do Macaco, o Reinado na nossa lista. Bom, e o segundo filme que eu vou comentar aqui com vocês vai ser o filme Furiosa. Eu vi que teve muitas pessoas que não gostaram aí desse filme, mas eu vou falar pra vocês que eu entendo muitas dessas pessoas, porque os filmes da franquia Mad Max, eles têm uma característica que não é muito fácil de agradar o grande público. Eu, por exemplo, quando fui assistir o filme da Furiosa nos cinemas, eu estranhei um pouco ali aquele começo, mas logo depois eu já fui me engatilhando ali com a história, com a narrativa, com o visual incrível daquele mundo do Mad Max. Eu adorei o filme, eu acho que a Anya Taylor-Joy, ela fez um excelente trabalho aí como Furiosa. É claro que eu preferia que a Charlize Theron continuasse como protagonista, mas a Anya Taylor-Joy, ela fez um excelente trabalho. Eu adorei o personagem do Chris Hemsworth, eu gostei das cenas de ação como um todo, então por isso que eu coloco o filme da Furiosa nessa lista. E o terceiro filme que eu vou comentar aqui com vocês é o filme Deadpool e Wolverine. Vocês observaram aí que eu tô comentando brevemente sobre cada um desses filmes, né? Porque são 10 filmes que eu preciso comentar, eu não quero deixar esse vídeo tão longo assim, e mesmo que se eu comentasse 1 minuto de cada um desses filmes já daria mais de 10 minutos. Então, os próximos filmes que eu vou comentar aqui com vocês vai ser bem nessa pegada, tá? Não vou falar muito sobre sinopse, sobre curiosidade, vou falar brevemente pra vocês o porquê eu gostei bastante desses filmes. O Deadpool e o Wolverine, ele foi basicamente aí um presente para quem gosta aí dos filmes de super-herói. Eu já comentei com vocês em outros vídeos que eu cresci assistindo esses filmes de super-heróis, principalmente os filmes da Marvel, eles foram aí os responsáveis por me tornar uma pessoa cinéfila. Eu gosto muito aí desse universo e ver esse filme do Deadpool e Wolverine foi um presente em vários aspectos. Voltar a ver novamente o Hugh Jackman interpretando o Wolverine e principalmente utilizando o traje amarelo foi fantástico. As participações especiais que apareceram aí nesse filme foram sensacionais. O filme do Deadpool e Wolverine, ele tem aquele roteiro clássico que a gente já poderia esperar de um filme do Deadpool. Então tem algumas questões aí relacionadas ao roteiro, em condução de história, e alguns aspectos técnicos também do filme que eu não me prendo tanto. O filme ele foi divertido, trouxe as participações especiais
que impactaram bastante. A interação do Deadpool e do Wolverine foi sensacional, então por isso que eu coloco aí Deadpool e Wolverine na nossa lista. Bom, o quarto filme que eu vou comentar agora com vocês foi um filme que foi uma grande surpresa pra mim, que foi o filme Um Tira da Pesada 4. Cara, eu vou confessar pra vocês que eu estava com o pé atrás em relação a esse filme, porque antes de lançar o quarto filme dessa franquia, o Ed Murphy, ele voltou aí com uma outra franquia que ele já tinha participado, só que essa volta que ele trouxe aí dessa franquia não deu muito certo, que foi o filme Um Príncipe em Nova York 2. Eu não assisti esse filme, muitas pessoas falaram muito mal desse filme, e vou confessar pra vocês que eu não vou assistir Um Príncipe em Nova York 2, porém só pelos boatos disso tudo, eu já fiquei um pouco com o pé atrás ali em relação a Um Tira da Pesada 4, ainda mais sabendo que o filme seria produzido pela Netflix, e tem muitas produções aí da Netflix que ela faz basicamente aí qualquer coisa. Mas o filme ele foi uma grande surpresa, o filme ele é muito parecido. Ele tem a essência dos filmes que foram lançados lá nos anos 90, o Ed Murphy tá sensacional, o filme é engraçado, o filme ele tem boas cenas de ação, a história é muito bacana, então ele entregou o que precisava para ser entregue aí quando a gente fala da franquia Um Tira da Pesada. Bom, e o quinto filme da nossa lista é outro filme que me surpreendeu bastante, que é o filme A Primeira Profecia. Eu, quando fiquei sabendo do lançamento desse filme, eu tava vendo ali algumas divulgações que eles estavam fazendo no Instagram e me surpreendeu porque esse filme estava sendo divulgado muito pela Disney. Eu falei, caramba, a Disney lançando um filme de terror e vai lançar lá no Disney Plus. Eu fiquei bem curioso por conta disso. E quando eu entrei lá no Disney Plus, eu vi que essa franquia, A Profecia, já tem diversos outros filmes. Alguns estão no Disney Plus, outros não. E os que eu assisti que estavam no Disney Plus, eu gostei bastante. Eu não diria que eu senti medo dos filmes anteriores, mas as histórias de todos os filmes me prendeu bastante do começo até o final. Então quando eu vim para esse filme, A Primeira Profecia, cara, eu achei muito legal novamente a história, e esse sim me deu medo. Tem algumas cenas que acontecem ali no final desse filme que de verdade me deixou ali bem com medo. Eu sou uma pessoa cagona em relação a filmes de terror, mas assisto bastante, então por isso que eu coloco aí A Primeira Profecia na nossa lista. Bom, e o sexto filme da franquia, eu coloquei o filme O Gladiador, na verdade Gladiador, né? Não tem esse O no começo. Olha, o filme do Gladiador era um filme que eu tava muito ansioso para assistir ano passado, era um dos filmes que talvez eu mais estava ansioso para assistir entre todos os filmes que foram lançados em 2024. Ridley Scott, ele não decepcionou a gente. É claro que em diversos aspectos esse segundo filme é inferior ao primeiro, mas quando você deixa de lado um pouco o primeiro filme e analisa o segundo por si só, cara, o segundo filme é um filme muito interessante. O Denzel Washington é um personagem sensacional. O Paul Mescal, que é o novo protagonista aí desse filme, ele segurou muito bem aí toda essa pressão de ser o protagonista aí do filme do Gladiador. A grandiosidade desse filme é muito interessante. Eu só acho que o filme ele tem algumas barrigas ali que poderiam ter sido cortadas, mas o filme não perde ali em nenhum aspecto em relação a isso. Então por isso que eu coloquei o segundo filme do Gladiador aqui na nossa lista. Bom, o sétimo filme da franquia, ou sétimo filme aqui da nossa lista, é um filme que eu vi que as pessoas não comentaram muito sobre ele, que é um filme chamado A Garota de Miller. Quando esse filme foi lançado, eu vi que muitas pessoas geraram aí comentários sobre esse filme, muito por conta de uma cena que envolve aí a Jenna Ortega e o Martin Freeman. Mas, cara, tirando isso, eu não vi as pessoas comentando muito sobre esse filme. As poucas que comentaram acharam um filme bem mais ou menos, mas eu achei um filme muito interessante, pois ele é um filme de suspense que envolve ali um professor e uma aluna de uma faculdade. Eu achei que a história, a forma que eles levam toda a narrativa é muito interessante. O filme ele tava tendendo a ir por um lado, mas ele não vai. Às vezes ele flerta para voltar naquele lado genérico de filmes de suspense que a gente já conhece, mas mesmo assim o filme ele vai te enganando o tempo todo. Eu achei esse filme de verdade muito interessante e eu acho que eu coloquei ele na lista porque ele foi um filme que eu assisti em um momento
que, cara, eu tava bem mal naquele momento, então eu acho que muito por conta daquele momento ele acabou me marcando bastante, então por isso que eu coloco aí A Garota de Miller na nossa lista. Bom, e o oitavo filme aqui da nossa lista vai ser o filme A Noite que Mudou o Pop. Esse filme, ele é um documentário que conta aí a história de como o Quincy Jones, que é um produtor de música, junto com o Lionel Richie, ele reuniu ali um grupo de cantores muito populares ali nos anos 80 ou foi nos anos 90? Se eu não me engano foi nos anos 90. É, isso mesmo, nos anos 90, para lançar a música We Are The World. Eu não sei falar inglês, então provavelmente minha pronúncia tá errada, mas o nome da música tá aí na tela para vocês. É aquela música que todo mundo conhece, onde tem o Michael Jackson e diversos outros artistas famosos dos anos 80 e dos anos 90. Eu achei muito interessante a forma que eles contaram essa história, a forma que eles organizaram a cena, as informações que eles trouxeram. Eu achei muito legal como eles organizaram o documentário, mostrando ali a personalidade de cada cantor e como a personalidade daquele cantor poderia contribuir ou poderia prejudicar no desenvolvimento e na gravação daquela música, pois eles tiveram apenas uma noite para gravar aquela música reunindo diversos artistas, então de fato é muito interessante esse filme. Bom, e o penúltimo filme aqui da nossa lista é o filme Beekeeper. Cara, eu vou falar pra vocês que esse filme ele me surpreendeu bastante. Eu vi poucas pessoas comentando sobre ele e quando eu assisti eu fiquei muito surpreso. O filme ele tem uma história simples, é mais um filme de vingança em um filme de ação, porém o que me surpreendeu bastante nesse filme foi as cenas de ação. A forma que o diretor David Ayer ele conduziu todas as ações aqui desse filme, eu achei muito interessante. Em alguns pontos lembra aí a ação que a gente vê nos filmes da franquia do John Wick, ao mesmo tempo que tem muitas cenas de ação que lembra aqueles filmes mais clássicos ali do começo dos anos 2000 e do final dos anos 90. O filme ele é muito agitado, ele tem alguns personagens caricatos que faz você ficar ali engajado com a história do começo até o final. A relação que os personagens vão tendo ao longo do filme e como isso conecta em diversos aspectos é muito interessante. Uma coisa só que me incomodou um pouquinho no filme foi toda a questão de eles quererem construir uma mística maior em relação aos assassinos que existem no universo desse filme. Eu achei um pouquinho desnecessário, mas ao mesmo tempo torna o filme mais rico no seu enredo de uma forma geral. Por isso que eu coloquei aí o filme do Beekeeper nessa lista. Bom, e o último filme que eu vou comentar aqui com vocês é o filme Zona de Interesse. Bom, esse filme ele foi lançado na verdade em 2023. Porém, ele foi lançado nos festivais de cinema de 2023, só que para o grande público, ele foi só lançado em fevereiro de 2024, então é por isso que esse filme está na lista. E cara, que filme sensacional! O filme conta a história de uma família que vive ali próximo de um campo de concentração, ali em plena Segunda Guerra Mundial, e a sutileza desse filme é uma das coisas mais fantásticas que eu já assisti na história do cinema. Eu gostei muito do filme por conta disso, é um filme que você prestando atenção nos mínimos detalhes, ele se torna ainda mais impactante. Preste atenção no som ao redor ali que está acontecendo no cenário de cada cena, que é muito interessante. A família ali que vive próximo do campo de concentração, a forma que eles lidam com aquela situação é muito interessante também de se acompanhar, principalmente ali por conta da função que o pai tem dentro daquela guerra, dentro da guerra ali que está acontecendo no filme. Bom, pessoal, isso era que eu queria comentar com vocês, são esses os melhores filmes, na minha opinião, que foram lançados em 2024. Deixa nos comentários qual é o filme que você mais gostou no ano de 2024, que eu vou adorar saber. Vou pedir aí para você deixar o seu like, se inscrever no canal. E outra coisa, segue a gente nas nossas redes sociais, porque agora nossas redes sociais estão bombando e vão continuar bombando ainda mais no ano de 2025. Então é isso, até o próximo vídeo com o Diário do Cinema.